Ano passado eu faturava em média 28 mil por mês com a minha empresa de design. Hoje eu ganho 17 mil por mês sendo UX UI design fixo de uma empresa nos Estados Unidos. E nesse vídeo eu vou te contar o porquê trocar mais por menos foi uma das decisões mais difíceis e boas da minha vida. E aí amigos, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Daniel Motart. Sou o criador desse canal, sou UX UI Design e também gosto de falar sobre tecnologia, produtividade, inteligência artificial e design. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida e como ela mudou a minha relação com trabalho, dinheiro, carreira e também a minha saúde mental. Por isso eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é onde eu estava, a segunda parte é o preço invisível e a terceira parte, a decisão e suas consequências. Começando pela primeira parte, onde eu estava, eu vou falar aqui um pouco mais sem edição, tá? Porque agora vai ser uma conversa nossa, eu tive que fazer essa intro mais marcada por causa do YouTube, por causa do algoritmo, mas aqui vai uma conversa mais franca, como se eu estivesse falando com outro amigo designer ou outro amigo que trabalha em alguma área da tecnologia. Bom, eu iniciei o design há mais ou menos uns 4 anos, só que eu não comecei do absoluto zero. Eu já tinha um certo conhecimento ali de design, principalmente porque eu já tentei ter um canal de sucesso no YouTube, então eu aprendi Photoshop, aprendi até edição de vídeo. Então isso me ajudou bastante na minha jornada para se tornar o design que eu sou hoje. Bom, e como eu comecei de fato? Bom, eu comecei tendo um Instagram para vestibulandos, né? Então eu ensinava vestibulandos a passar no Enem, porque na época o meu sonho era ser médico, né? Acabei desistindo por causa do design, por causa de um casamento, né? O casamento que eu tô hoje. Iria demorar muito tempo até eu ser médico e também eu começou, né, a dar tudo certo na parte do design. Comecei a ganhar bastante dinheiro sem ter que ter uma faculdade, sem ter que ter um curso muito de vários anos, no caso. Mas eu comecei tendo esse Instagram, fazendo bons posts, né, carrosséis na época para esse Instagram, chamou a atenção de algumas pessoas e esse meu primeiro cliente, vamos dizer assim, ele já me pagava mais ou menos R$ 1.800 por mês para eu fazer ali designs ainda no Canva, né, para seu Instagram e também para a área de membros. Isso foi bem naquela época do boom do infoproduto, então sempre tinha lançamento, né? Aí precisava de todas aquelas artes. E foi daí que eu também comecei como web design. Então foi daí que eu vi ali os primeiros conceitos de UX e UI design, que no caso é o que eu sou hoje. Beleza? Então assim, como freelancer eu consegui evoluir muito rápido. Então, de R$ 1.800, em menos de um ano já estava ganhando 5, depois já fui para 10. Tudo isso sendo freelancer, né? Trabalhando sozinho. Depois eu decidi me casar, então eu precisava escalar toda essa operação. E foi aí que eu decidi montar uma empresa, né, de design, no caso uma agência de design. Com isso, eu contratei outros designers, né, para fazerem parte da minha empresa. E com isso a gente de fato escalou muito. Então, em pouco tempo a gente já foi para 20, chegamos a meses bater 30 mil. Mas a nossa média ficava ali em 28 mil mais ou menos por mês, né? Isso de faturamento. E isso me fez crescer de padrão de vida muito alto, né? E pelo menos na minha ilusão. Então, assim, comecei a comprar mais coisas para mim, comecei a investir mais em equipamentos, comecei a né, minha vida pessoal ali gastar mais e, consequentemente, a empresa. Então, contratei designers demais, então pagava muito para alguns, né? Então, assim, isso inflacionou muito o meu custo de vida. E com base nisso, eu comecei a se deparar com a situação bem difícil, que é o que eu vou contar agora no segundo ponto desse vídeo. A segunda parte desse vídeo é sobre os problemas, né, ali o preço invisível que eu pagava para tudo isso. Então, como eu subi muito alto de padrão, né, então é até um conselho para vocês, não subam muito rápido de padrão, eu comecei a ter alguns problemas, né, que era o alto custo da minha empresa, porque eu era marinheiro de primeira viagem, estava aprendendo tudo ali pela primeira vez já aplicando, então assim, de certa forma foi normal eu ter errado, só que ninguém gosta de errar, né? E o melhor é, por exemplo, você que está assistindo ver o que eu errei e tentar não repetir.
Porém, eu errei em crescer muito rápido a empresa, crescer muito rápido o meu padrão de vida, e eu cheguei a um momento que eu dependia muito de projeto, só que eu não sabia ainda, né? Sobre vendas, sobre gestão, sobre processos, sobre várias outras coisas, né? Que não são apenas fazer ali um design. Isso ficou muito caro o meu custo mensal, tanto de vida pessoal quanto de empresa. Isso me fez basicamente me prostituir, né? Com serviços. Então, eu ofereci um serviço de ótima qualidade por um preço muito abaixo do mercado. Tudo isso para pegar o máximo de projetos por mês e conseguir fechar as contas, né? Bater ali as contas do mês, tanto pessoal quanto profissional. Isso me fez pegar, por exemplo, clientes que exigiam mais da conta, projetos difíceis, que eu imaginava que iriam levar 2 meses, um mês, levarem 3, 4, 5, 6 meses. Não peguei aquela margem de segurança do cliente depois vir me cobrar depois de bastante tempo do projeto finalizado. Isso tudo foi me acarretando muitas perdas, tanto financeiras quanto de saúde mental, que é o que eu queria abordar aqui nesse vídeo e até um pouco do tema principal desse vídeo, que é sobre a sua saúde mental. Pelo menos eu, tinha uma mentalidade muito de ser milionário a qualquer custo, ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Eu digo assim, a qualquer custo de muito trabalho, então assim, sacrificando às vezes a minha saúde, a minha sanidade mental por isso. Então assim, muito influenciado por gurus da internet que a gente vê. Então, a gente vê que é legal, né, você trabalhar ali virando noites, a gente vê que os gurus falam que é interessante a gente ter essa vida de trabalho a todo custo e que de fato dá um resultado, só que esse resultado você também tem que comparar com o que você está perdendo. Vale a pena o que você está ganhando e o que você está perdendo? Sempre tem que ver isso. Porque uma vida equilibrada é bem difícil você ter, né? Sempre você tem que desequilibrar, mas esse desequilibrar não pode ser ao nível de você sair do jogo, né? Tem que ser um desequilibrar inteligente. E foi isso que eu consegui fazer por um certo tempo, mas em determinada parte ali desse período eu não consegui. Então, acabei pegando meses que eu não pegava tanto o projeto, então deixava na mão funcionário não pagava, ou contas minhas pessoais não conseguia pagar, aí no outro mês recompensava isso, entendeu? Então iria esse malabarismo que no fim culminou de eu não ter mais sanidade mental para levar aquele negócio. E foi daí que eu contraí ansiedade, né? Me deram crises pesadíssimas de ansiedade, a ponto de dar crise de pânico. Também uma certa depressão de querer desistir de todo o projeto da empresa, de ser design em si, uma desilusão muito grande. E também a obesidade, então assim, eu só tinha desilusões no dia e eu queria recompensar isso, então eu tinha um pouco que me restava dinheiro, então comprava muito fast food, muita comida suja e acabava, né, me satisfazendo com isso, porém não mudava ali a situação. Até que um certo dia isso piorou muito, então eu nunca tinha tido isso, então eu acabei tendo que procurar um psiquiatra, fazer terapia no psicólogo, deixar de pegar projetos e clientes, e foi aí que eu tomei a decisão, né? Essa decisão que eu quero falar para vocês do ponto 3. Bom, o ponto 3, que é a decisão, foi a decisão de fechar a minha empresa, mas não fechar, vamos dizer assim, formalmente, mas não pegar mais projetos, pausar ela e procurar um trabalho fixo. Como eu tinha falado para vocês, eu tinha muito essa mentalidade de que eu precisava a todo custo ganhar dinheiro, ter sucesso, ser um bilionário, ser o próximo Elon Musk, o próximo Steve Jobs, né? Então eu acabava nunca aceitando boas oportunidades de trabalho, justamente por ter essa minha empresa. Então já cheguei a recusar coisa de 300 não, 20 mil por mês fixo, sendo um CLT ou então um PJ fixo numa empresa. Então eu cheguei a recusar várias boas propostas e foi aí que eu pensei, pô, eu vou pausar estrategicamente a minha empresa, vou colocar a cabeça de novo no lugar, vou ter estabilidade, entre aspas, né?
Nunca ninguém tem estabilidade. Mas vou ter ali uma certa previsibilidade do que eu vou ganhar. Vou reorganizar minhas contas, vou reorganizar minha cabeça, vou tirar um tempo ali sabático nessa questão de projetos e vou ali recompor a minha sanidade mental para depois eu voltar com tudo, né? Conseguir almejar mais projetos ambiciosos. E foi isso que eu acabei fazendo. Então, deixei um pouco de lado a minha empresa, acabei todos os projetos que tinham pendentes nela e a partir daí comecei a procurar novas vagas de emprego, né? E consegui encontrar, a princípio, a primeira, num estúdio de design alemão. Então, ali fiz alguns projetos, fiquei pouco tempo, mas aprendi bastante, porque logo em seguida veio uma proposta muito boa, que é o meu emprego atual, que eu ganho ali em média 17 mil por mês. Tudo depende também se eu vou ganhar mais ou menos das minhas horas, né? No caso, eu ganho ali por hora. E isso é o que me fez pegar, né, esse emprego, justamente essa questão da flexibilidade, né, de se eu quiser trabalhar menos eu posso, se eu quiser trabalhar mais eu posso, mas sempre acabar ali trabalhando em média umas 8 horas por dia, que é o normal para muitos CLT, só que para mim não era, né, então eu sempre trabalhava 12, 14 horas por dia na empresa, era muito loucura. E peguei isso, foi um baque financeiro, só que com o passar do tempo eu comecei a ver o quão essa decisão foi benéfica para minha vida, porque eu comecei a ter tempo novamente para minha família, comecei a ter tempo para mim mesmo, para os meus hobbies, nem que seja jogar um videogame, nem que seja pesquisar alguma coisa, nem que seja voltar a produzir conteúdo como eu estou produzindo esse conteúdo. Inclusive, se você está gostando desse conteúdo, desse bastidor aqui da minha vida, gosta de produtividade, tecnologia, IA, design, já se inscreve no canal, deixa o like. Então, assim, abriu um leque de possibilidades para que eu pudesse voltar a ter uma satisfação ali no trabalho. Então, eu consegui ter uma qualidade melhor, porque antes e depois do trabalho, cara, eu não pensava no trabalho, eu pensava em criar conteúdo, eu pensava em lazer, família, etc. E quando eu estava no trabalho, era foco total no trabalho, então eu conseguia agregar muito a essa empresa que eu estou hoje. Então, assim, estou muito feliz. Tenho as minhas ambições, só que atualmente eu estou muito feliz onde eu estou. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, que é esse passo atrás, ganhar menos, só que ganhar mais na questão da saúde mental, na questão da sua vida. Então, aqui fica uma reflexão, caso você esteja passando nesse momento algo parecido, ou então, se você possivelmente possa passar no futuro sendo um designer, ou trabalhando com programação, trabalhando na TI, né, home office em casa, você possa passar por uma situação parecida e possa lembrar do meu relato. Isso, de alguma forma, possa te ajudar a não forçar demais essa questão do trabalho, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e vocês não podem confundir ambição com saber os seus limites, né? Os limites de não perder o jogo. É igual um investimento, vamos dizer, em bolsa de valores. Você tem que ter diversificação. Você não pode apostar tudo em uma ação, algum ativo, porque se esse ativo falir, você fale junto. E uma pessoa depois que fale, para se reerguer é muito difícil. Então, o que é o ideal? Você diversificar. Então, nunca é bom você focar tudo no trabalho, então esquecer sua família, esquecer religião, esquecer coisas pessoais, hobbies, né? Então, assim, é uma reflexão que eu trago para vocês nesse vídeo aqui que eu estou reativando esse meu canal, porque, de fato, eu acredito que vocês precisam ter um bom emprego, trabalhar bastante, só que também lembrar das outras coisas, tá? Então, era isso que eu queria falar nesse terceiro ponto. E se isso faz sentido para você, tudo isso que eu falei aqui, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar aqui se você está passando ou já passou por uma situação parecida. Prometo responder a maioria dos comentários que vocês colocarem aqui, obviamente. E se vocês querem ver algum vídeo aqui no canal, também deixem aqui. Eu vou basicamente fazer muito conteúdo sobre tecnologia, design, produtividade, carreira e bastidores. Então, se inscreve para não perder nenhum vídeo. E é isso. Tchau.